Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Que Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Sou o professor Flávio, Itajubá, Minas Gerais. Estou aqui falando pela Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. Nós estamos falando sobre o livro de Hebreus. Estamos tratando, trabalhando, estudando, fazendo observações. E pedimos que o Espírito Santo nos ajude nessa hora novamente. Fizemos 2 vídeos anteriores aí, então esse é o terceiro vídeo. É o último vídeo da série, provavelmente, com certeza é o último vídeo desse estudo nosso. Então nós estamos dando sequência, continuidade no segundo vídeo, tá? Temos 2 vídeos anteriores. Importante você assistir os 2 vídeos para poder entrar nesse vídeo já captando, entendendo o livro de Hebreus. Claro que a gente não tem objetivo de ser exaustivo, mas, assim, mostrando alguns aspectos do livro de Hebreus. Estamos falando aqui sobre o porquê do livro de Hebreus, para quem foi escrito, quais as características do livro, as informações, a ênfase, o tema do livro, né, que é a superioridade de Cristo, que Cristo é melhor. Os destinatários que nós já falamos nos vídeos anteriores, os judeus, a carta se destina aos judeus hebreus que se converteram ao cristianismo, mas estavam querendo regressar, abandonar o cristianismo, abandonar a vida com Cristo, a vida pela fé e voltar nas práticas do judaísmo. Por N motivos, um dos maiores motivos é porque eles estavam sendo perseguidos por todos, por a sua volta, pelos romanos, pelos próprios concidadãos judeus, né, que estavam praticando o judaísmo, que não se converteram. Então, quem se converteu estava sendo perseguido, e esses convertidos estavam sentindo o impulso de voltar novamente à antiga vida na prática da lei de Moisés e do judaísmo. O escritor aos Hebreus então vai falar para eles, explicar, fazer uma análise, uma comparação entre as práticas judaicas e a fé em Cristo. E ele vai mostrar que a fé em Cristo, o que Jesus veio fazer para nós, o que Jesus é, o que ele representa, quem ele é a realidade. E as práticas do judaísmo, debaixo da lei de Moisés, debaixo do sacerdócio do tabernáculo, né? O exercício do sacerdócio pela tribo de Levi era uma figura, uma sombra da realidade, e que a lei de Moisés ela nos conduziu, serviu para nos conduzir até Cristo, conforme diz Gálatas no capítulo 3, que a fé foi boa no sentido de nos conduzir até Cristo, mas uma vez que Cristo chegou, nós não precisamos mais de aio. Aio é aquele sentido de guia, conforme diz Gálatas capítulo 3. A lei foi muito boa, mas hoje ela se resume em amar a Deus em primeiro lugar, sobre tudo, de todo o nosso coração, e amar ao próximo como Cristo nos amou. Quem assim fizer, tem cumprido a lei. E nós precisamos também entender que Cristo veio, Ele estabelece uma nova aliança, Ele cumpre a antiga aliança, Ele cumpre a lei, Ele fecha nele, conforme nós estudamos no vídeo anterior. Está bem explicado isso no vídeo anterior. Se você quiser saber o que é cumprir a lei, nós explicamos no vídeo anterior. Jesus cumpriu a lei e estabelece agora um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio onde Cristo é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes agora. Nós estamos debaixo de uma nova lei, conforme diz Hebreus capítulo 7. Mudando-se o sacerdócio, necessário é também que faça a mudança da lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, conforme Gálatas 6:2, Romanos 8:2, debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E nós morremos com Cristo para a lei, conforme Romanos capítulo 7. Nós não somos mais da lei, não estamos ligados na lei de Moisés. Por quê? Porque nós morremos. Jesus morreu, cumpriu a lei, e nós morremos com Ele, conforme diz Romanos 7, verso 1, 2, 3, 4. E agora Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele,
Então nós agora somos dele. Nós não podemos ter dois maridos, conforme diz Romanos 7. Não podemos ter dois maridos. Ou estamos debaixo da lei, ou estamos debaixo da graça. Se estivermos como os dois, estaremos em adultério. Mas se a gente creu no Cristo ressurreto, então nós morremos para a lei e vivemos para Cristo. E se nós estivermos, não, então eu vou ficar com a lei. Você precisa entender que a lei, as obras da lei não justificam ninguém. O Senhor encerrou a lei nele. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas fecharam em João Batista, e Jesus veio para estabelecer um novo, estabelecer uma nova aliança. Ele pega o cálice, pega o pão e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Da nova aliança. Hebreus capítulo 8, nós estudamos no vídeo anterior, fala que ele tirou a antiga aliança e estabeleceu a nova. Certo? Hebreus capítulo 9 fala também dos sacrifícios de Cristo, que é um sacrifício perfeito. Não precisamos mais estar debaixo da lei, debaixo do sacerdócio levítico. Isso já viramos essa página. Estamos em Cristo agora. O sacrifício foi perfeito. Estamos na realidade, diante do tabernáculo verdadeiro, no qual Cristo entrou e abriu um novo e vivo caminho para que nós, com ousadia, pela fé, no sangue dele, no nome dele, possamos entrar também. Ok? Então nós vamos dar sequência aqui a esse estudo. Estamos ali, vamos entrar aqui, damos uma passadinha na apostila, página 12 da apostila. Se você tem a apostila, você pode acompanhar. Se você não tem, dá para acompanhar, porque eu vou postando ela aqui e vou voltando ao vivo e explicando, dando algumas explicações, ok? Vamos lá então de onde nós paramos do vídeo anterior. Então aqui, olha aí, ó, nós na verdade já falamos um pouco, né, sobre isso, mas então estamos aqui, novo santuário, nova aliança. Antes de considerar detalhadamente a obra sacerdotal de Cristo, no capítulo 9 e 10, nós já fizemos isso, a obra sacerdotal de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. O autor apresenta um panorama geral de sua natureza em relação ao novo santuário. Isso nós vimos no vídeo anterior. As expiações segundo a lei e segundo Cristo. O santuário e os sacerdotes da velha aliança. O tabernáculo, suas partes e mobília. Tabernáculo, suas partes e mobília. O serviço sacerdotal do tabernáculo, nós já vimos também. A expiação do sumo sacerdote sob a nova aliança. Cristo, o maior sumo sacerdote, entrou uma vez para sempre no verdadeiro santuário. A purificação do santuário celeste, havendo o autor se apartado do assunto principal para tratar o pleno significado do sangue, ele agora regressa ao pensamento indicado em Hebreus 9, 11 e 12. O santuário celeste exige uma purificação melhor do que aquela provida pelo sistema levítico. Então, nesses dois itens que eu li aqui, nós já tratamos no vídeo anterior, mas aqui vai falar do tabernáculo de Moisés e do verdadeiro tabernáculo, do verdadeiro santuário, o celestial. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus disse para ele, em Êxodo capítulo 25, que ele construísse o tabernáculo para o exercício do sacerdócio e para que Deus viesse habitar no meio do povo, mas que ele construísse o tabernáculo de acordo com um modelo que foi mostrado para ele. Olha para você ver em Êxodo, no capítulo... Em Êxodo, vamos olhar aqui, voltar um pouco. Êxodo, no capítulo 25, Deus pede para Moisés construir então o tabernáculo. Se você olhar no Êxodo capítulo 25, você vai ver o Senhor pedindo para Moisés fazer o tabernáculo. Olha aqui, Êxodo capítulo 25, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente
dele tomareis a minha oferta. E esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra. E peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texuco e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha aqui agora o verso 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então Deus pediu que se fizesse de acordo com o modelo que ele seria mostrado para Moisés. Inclusive, ele ainda ele fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, lá na frente, aqui no capítulo 25 ainda, se eu ver aqui o versículo, no capítulo 25, no verso 40, o Senhor diz assim, para Moisés: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, o tabernáculo de Moisés foi feito de acordo com um modelo que Deus havia mostrado para ele. E Deus, na verdade, ali você percebe que Deus mostrou então o tabernáculo verdadeiro para ele, o santuário verdadeiro, celestial. E Moisés fez conforme o modelo que foi mostrado. E o que Moisés fez era uma sombra, uma figura do verdadeiro tabernáculo, no qual Cristo adentrou e se tornou ali, inaugurou ali como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme nós explicamos sobre Melquisedeque no vídeo anterior. Uma ordem universal, para que possamos todos, os que creem em Cristo, se tornar sacerdotes e poder também entrar na presença de Deus Pai pela fé em Cristo Jesus. Jesus se tornou o nosso caminho, a verdade e a vida, o único pelo qual nós possamos chegar até a presença de Deus Pai. Ok? Então, aqui também no capítulo 9 vai falar do poder da expiação. A expiação que era feita no tabernáculo de Moisés era feita sempre. Os sacerdotes estavam fazendo sacrifícios pelo povo. O sumo sacerdote estava fazendo sacrifício por ele e pelo povo. Todo ano tinha a repetição dos sacrifícios, tanto pelo povo como pelo próprio sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santíssimo Lugar e levar o sangue e colocar em cima da tampa da arca. A arca ficava no Santíssimo Lugar e o sumo sacerdote levava o sangue, representando, para que Deus aceitasse o sangue do animal que foi morto e pudesse então cobrir os pecados do povo. Lembrar bem que o próprio capítulo 9 fala que sangue de bode, sangue de cordeiros, no caso de quando Moisés e os sacerdotes exerciam o sacerdócio levítico, como os levitas, eles não podem cobrir, não podem expiar os pecados, mas eles cobriam os pecados. Era um ato de fé, porque eles estavam aguardando o verdadeiro cordeiro com o sacrifício perfeito. Estavam aguardando o Messias pela fé. Então eles estavam ali debaixo de uma fé também, crendo que um dia essa questão do pecado ia ser resolvida, conforme foi resolvida por meio de Cristo. Então o Senhor Deus, Ele perdoou, Ele suportou os pecados do povo no Antigo Testamento, até que Jesus veio e definitivamente expiou os pecados desse povo que creu nele, aqueles que criam nele e levavam o cordeiro para ser sacrificado ali pelas mãos dos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Então o povo que creu nessa figura do Antigo Testamento, nessa sombra exercida ali pelos sacerdotes, pelo sacerdócio levítico, eles depois em Cristo Jesus tiveram seus pecados expiados de uma vez por todas. Isso nós podemos olhar em Romanos, no capítulo 3 de Romanos. Em Romanos,
no capítulo 3, no verso 23, 24 em diante, nós podemos observar o seguinte. Olha para você ver. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isto é, afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo, daquele que tem fé em Jesus. Está vendo? Então Deus propôs Jesus, o sangue de Cristo, para a propiciação, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vossa jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então os homens são justificados pela fé, os homens são justificados pela fé, sem as obras da lei, pela fé no sangue de Cristo. O sangue de Cristo se tornou a propiciação. Lá no tempo de Moisés, o sangue do cordeiro, o sangue do animal era levado pelo sumo sacerdote uma vez por ano até o Santíssimo Lugar, onde ele colocava o sangue em cima da tampa da arca, que era chamada de propiciatório. E o sangue ali, ele ia ser usado para efetuar a propiciação provisória, temporária, já que sangue de bode e de animais não pode expiar pecados. Mas ali era feita a propiciação. O que é a propiciação? O que significa propiciação? É um lugar onde vinha ali Deus e aceitava o castigo que caiu sobre alguém, porque o salário do pecado é a morte, e sem sangue, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. Então quando a pessoa peca, é preciso ela ser expiada pelo pecado. O castigo do pecado cai sobre alguém, cai sobre o pecador. Então a propiciação é: o castigo caiu sobre alguém, então Deus aceitou o castigo que caiu sobre o animal, e Deus então aceita o sumo sacerdote, aceita o homem. No caso do tabernáculo de Moisés, que era um tabernáculo humano, que prefigurava o verdadeiro tabernáculo, Deus aceitava o homem de forma provisória, cobria o pecado, mas não resolvia definitivamente a questão do pecado. Por quê? Porque era uma figura da verdadeira expiação, do verdadeiro tabernáculo. Quando Cristo vem, então, conforme eu li para vocês em Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela propiciação, pela fé na propiciação que há no sangue de Cristo. E Deus também perdoou, né? Deus propôs isso em Cristo Jesus, perdoou os pecados cometidos anteriormente, debaixo da ignorância. Então todas as pessoas do Antigo Testamento que creram, foram também que creram na expiação provisória do sangue feito pelo Cordeiro, foram ali também, tiveram também seu problema resolvido de fato, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O sangue de Cristo tem poder eterno. Ele atingiu aquelas pessoas que morreram antes dele e que morrem depois, estão morrendo ainda e crendo no valor do sangue, na redenção do sangue. Então o sangue de Cristo tem valor eterno, provisão eterna. Vamos ler, para você ter uma ideia aqui, em Hebreus capítulo 9 de Hebreus, para a gente voltar mais uma vez e entender essa parte. Hebreus capítulo 9, para que possamos acompanhar a leitura. Nós já lemos ontem, mas só um pedaço aqui. No outro vídeo anterior nós olhamos, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Para também a primeira ordenança de culto divino em um santuário terrestre, porque um santuário estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido. E as tábuas da aliança, e sob a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, estava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue de touro e bodes e a cinza de um novilho espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isope, aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está vendo? Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Está vendo? Cristo não entrou no santuário feito por mãos, se referindo aqui ao santuário de Moisés, ao tabernáculo de Moisés, que é uma figura, que é uma sombra, uma figura do verdadeiro. Cristo não entrou nesse tabernáculo, que é uma figura, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, o necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, você entende aqui o que o escritor aos Hebreus está escrevendo para os judeus que queriam retornar ao judaísmo, que queriam retornar às práticas de Moisés, às práticas cerimoniais, rituais. O escritor está dizendo para eles: gente, aquilo lá foi figura do verdadeiro.
Moisés construiu o santuário, o tabernáculo, porque Deus pediu, mas Deus pediu que ele construísse de acordo com o modelo que foi mostrado. Então o que Moisés construiu foi uma figura, mas o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário é o que Cristo entrou de uma vez por todas. E ele está mostrando aqui que o sacrifício de animais, ele foi provisório, até que chegasse então a realidade. Até que chegasse então Jesus, que seria o verdadeiro sumo sacerdote, que de forma real entrasse na presença de Deus e de uma vez por todas fizesse a expiação de nossos pecados. Então, meu querido, esse é o capítulo 9, que fala do santuário, fala das expiações segundo a lei e segundo Cristo. O sangue de Cristo tem poder. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Não é por boas obras que a gente entra no céu, que a gente é salvo. A gente é salvo porque o sangue de Jesus, inocente, pagou pela vida de Adão, que representa a humanidade. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e estendeu a toda a humanidade. Por um homem, Jesus, a salvação entra também e está estendida para todos aqueles que creem, que acreditam, que têm fé em Cristo Jesus, que aceitam o que Jesus fez por ele e por nós. Então eu creio que Jesus fez isso por mim. Eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito a propiciação feita no sangue dele por minha vida. É o que Isaías fala no capítulo 53. O castigo que traz a paz para mim e para você caiu sobre ele. O castigo que era para vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, que era a condenação eterna. O castigo que era a consequência do nosso pecado, que era o salário do nosso pecado, conforme diz Romanos 6:23. 6:23, o salário do pecado é a morte, isto é, a separação eterna de Deus, mas o dom gratuito é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, a condenação eterna que vinha sobre a minha vida, o castigo que vinha sobre a minha vida, sobre a sua vida, caiu sobre Cristo. Por isso que Isaías 53 fala, o castigo que traz a paz para nós, caiu sobre ele. É por isso que eu tenho paz com Deus agora. Romanos capítulo 5, verso 1. Somos justificados pela fé em Cristo. Temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Temos paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por que eu tenho paz com Deus? Porque a inimizade entre eu e Deus foi desfeita por Jesus. O castigo que era para ser meu, que era para ser de você, que era para ser nosso, caiu sobre Cristo. Ele carregou sobre si as dores, as enfermidades, a condenação. Ele pagou a nossa dívida. Ele substituiu a nós, eu e você, que cremos, para que nós possamos viver livres. Agora nós vivemos uma vida para Cristo, em Cristo. Somos uma nova pessoa pela fé. Nascemos de novo, porque o velho morreu. Ele substituiu, ele carregou a gente junto com ele. O velho foi com ele. O velho homem morreu, foi crucificado pela fé na cruz do Calvário, para que nós possamos, pela fé, viver uma nova vida. Essa vida nova agora é uma declaração de que nós acreditamos que o velho foi morto com Cristo, que o velho homem foi levado para a cruz com Cristo, que nós somos uma nova pessoa. Então essa vida agora é pela fé, é um ato de fé. É isso que o escritor está batendo ali aos hebreus, explicando para eles, que a vida com Cristo é uma vida de fé. Não há nada que a gente faça, obras mortas, não há sacrifício que o homem faça para atingir a salvação, por mais piedoso que pareça. O único sacrifício perfeito é o sacrifício de Cristo. Ok? Vamos lá. Então aqui, né, a eterna eficácia do sacrifício de Cristo, capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus, analisaremos da seguinte forma: os sacrifícios da lei são insuficientes para remover pecados. Um só sacrifício válido oferecido a Deus por Cristo. Então aqui agora, Hebreus capítulo 10. Olha para você ver. Porque tendo a lei
a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nola testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, pois, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fosse feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fosse participante com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Então nós observamos aqui no capítulo 10, um apelo, uma advertência forte do escritor para com os judeus cristãos que queriam abandonar a fé em Cristo. Ele está falando que o santuário verdadeiro é o que Cristo entrou. Ele está falando
que o sangue de Cristo efetuou uma eterna redenção. Ele está falando no capítulo 10 aqui, para os irmãos não deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas agora, nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia, pela fé no que Cristo fez por nós, que não precisa voltar nos rituais da lei de Moisés, dos rituais do sacerdócio, porque aquilo foi imagem, foi sombra do verdadeiro tabernáculo, no qual Cristo entrou agora por nós, e que de uma vez por todas fez a redenção. E ele fala, vocês não podem voltar, porque horrível coisa é cair na mão de Deus, se vocês de novo quiserem retornar sabendo que foram iluminados, vocês sabem da verdade, como que vocês vão voltar agora? Horrível coisa é vocês fazerem isso. Vocês vão ter um juízo muito severo se vocês fizerem uma coisa dessa. E eles falam assim, vocês chegaram, teve um momento na vida de vocês que vocês deram até os seus bens pela causa de Cristo. Vocês ajudaram os irmãos que estavam presos, inclusive eu, o escritor fala, ajudou com seus bens, com o espólio dos vossos bens. Os seus bens foram roubados, vamos dizer assim, entre aspas. Vocês tiveram que pagar fiança, tiveram que gastar o dinheiro para mandar comida para nós, mandar mantimento para nós que estamos presos por causa do Evangelho. Vocês fizeram isso uma ocasião, uma vez vocês entregaram os seus bens, tiveram essa condição, agora vocês estão querendo voltar, recuar e desanimar da fé em Cristo. Para com isso. Aí ele fala em Hebreus 10, 36, 35, 36, 37. Vocês necessitam de perseverança, de paciência, para fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Ele está querendo dizer, vocês devem ter paciência, esperança, porque aquele que há de vir, virá. E vocês agora que foram justificados pela fé em Cristo, devem viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Vocês devem viver pela fé agora. Não é por coisa que você toca, que você faz, por rituais, não. Mas é pela fé no que Cristo fez. Vocês devem acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai falar isso no capítulo 11. Mas o justo deve viver pela fé. E se ele recuar, Deus está dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor se coloca junto e fala, mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. Então esse é o capítulo 10. Agora nós vamos entrar no capítulo 11, que eu vou apenas dar uma geral assim, não vou ler o capítulo todo, porque o capítulo 11 fala sobre a fé, dos heróis da fé. O capítulo 11 que eu vou entrar com vocês agora, fala sobre os heróis da fé, pessoas que o escritor aos hebreus vai mostrar para eles, para os judeus que queriam abandonar a fé em Cristo, que teve muitos homens na fé no Antigo Testamento, patriarcas, Abraão, Noé, Jefté, Raabe, Ruth, Abel, Moisés, vários viveram pela fé e alcançaram as promessas pela fé, e que é para eles, esses judeus, permanecer na fé, como esses também permaneceram. Inclusive ele vai falar no capítulo 11, no verso 2, que eles deram bom testemunho pela fé. E vocês, judeus aí que estão recebendo essa escrita minha, devem também dar bom testemunho e continuar na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vai dar só uma pinceladinha no capítulo 11, porque é um capítulo bem conhecido, e a gente vai adiantar para o capítulo 12. Mas vamos dar só mais uma olhadinha aqui no capítulo 11. Então olha aí agora, a galeria da fé, capítulo 11. No 11º capítulo, o autor destaca a fé como sendo a característica e denominador comum do verdadeiro povo de Deus em todos os tempos. Ele menciona detalhadamente os heróis da fé que viviam sob a velha aliança e cujos exemplos nos incentivam a sermos hoje leais a Deus. Ele fala de Abel, a vida de Abel. Ele fala de Enoque, fala de Noé, fala dos patriarcas, fala de Isaac, fala de José, fala de Moisés, fala de Josué, fala de Raabe. Então, em Hebreus capítulo 11, pelo menos uma iniciativa aqui, uma iniciada aqui, para a gente entender aqui, ó. Ora, a fé, aliás, aqui, a natureza da fé e exemplo de fé tirado do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício, maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto fizeram claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó, Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa,
provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Acabei lendo, né, Hebreus capítulo 11, não me contive aqui, porque é muito bonito demais, assim, edificante, mesmo fazendo uma leitura, não vou fazer a explanação de tudo, porque é um capítulo bem conhecido, mas o escritor aos Hebreus está escrevendo então para esses judeus que queriam recuar na fé, mostrando para eles que muitos dos seus, entre aspas, que viveram no Antigo Testamento, eles caminharam pela fé, deram um bom testemunho pela fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus, que nós devemos aproximar de Deus pela fé, acreditando que Deus existe, e que Deus é presenteador, é recompensador, é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé Noé foi divinamente avisado, e ele construiu a arca, tudo pela fé. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Pela fé Abraão saiu de um lugar sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele ofereceu Isaac, mas em figura o recobrou. Ele acreditava que Deus fez a promessa, mas como Deus pediu o filho, ele acreditava que Deus era capaz de trazê-lo de volta, mesmo que o menino morresse queimado, que de uma certa forma Deus ia trazer ele das cinzas. Ainda que Abraão nunca tinha visto, a Bíblia não fala de nenhuma ressurreição. Abraão não conhecia nenhum fato de que alguém ressuscitou, mas ele cria que de alguma maneira Deus ia trazer o Isaac de volta, se ele tivesse sacrificado o Isaac. Ele levou o Isaac para ser sacrificado pela fé. Como que Deus prometeu que ele ia ter um filho na sua velhice, e que desse filho ia vir uma multidão de gente depois, conforme veio. Agora Deus pede que ele sacrifique esse menino. Então, uma vida de fé. Ele espera em Deus o nascimento do menino. O menino nasce, agora Deus pede que ele mate o menino, sacrifique o menino, por amor a Deus. E ele vai pela fé, mas quando ele vai sacrificar, Deus fala: não é preciso. Agora eu sei que você teme a Deus, e você não me negaste o teu filho. Na verdade, Isaac ali tipifica Cristo, e tipifica nós também. Por quê? Porque Isaac era para morrer ali, mas não morreu. É como se eu e você era para morrer também eternamente, mas nós não morremos. E ali Abraão pegou um carneiro que estava perto ali, um cordeiro, e matou o cordeiro no lugar do Isaac. E ele falou para o filho que Deus ia prover o cordeiro, e Deus proveu Jesus. Tudo aquilo ali é uma figura de que em Isaac nós somos livres, e o cordeiro substituiu Isaac. Então em Cristo nós somos livres também da morte eterna, porque Cristo, o verdadeiro cordeiro, nos substituiu. Tudo isso pela fé. Pela fé Moisés recusou viver uma vida luxuosa no reino, no palácio, para viver como o povo dele, para ter que fugir do Egito. Por quê? Porque ele tinha em vista algo maior, algo invisível, esperava a promessa de algo. Pela fé, tem Jefté, a vida de Jefté, de Samuel, de vários homens, de Ruth, de Raabe. Tem muitos exemplos de fé, de pessoas que deram a vida por Cristo. Alguns dizem que Isaías morreu cerrado pelo meio. Os discípulos também morreram, martirizados. Então, no caso aqui de Hebreus capítulo 11, o escritor está dizendo assim para os irmãos judeus: não recuem, não desistam, continuem firmes na fé. Nós temos exemplos de fé, temos aí os heróis da fé, os homens e mulheres que viveram pela fé. É uma nuvem de testemunha que estão, entre aspas, torcendo por nós. Nós devemos correr essa corrida com confiança, com fé, olhando só para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, não desistir, não recuar. Então isso é o capítulo 11, que o escritor vai exortar os irmãos a viver pela fé e dar exemplos de várias pessoas que viveram pela fé. Vamos continuar na apostila, vamos ver lá. Capítulo, aqui na página da apostila, página 13 da apostila, vamos ver aqui o que ele fala sobre o capítulo 12. Vou ler aqui para vocês.
Cristo, príncipe, exemplo e aperfeiçoador da fé. Analisaremos em breve síntese, o 12º capítulo da Epístola aos Hebreus. Os cristãos hebreus dispunham de maiores vantagens que esses heróis que o antecederam. O autor se considera, juntamente com seus irmãos em Cristo, atletas disputando uma corrida em um grande estádio ao seu redor. Ao seu redor está aquela numerosa plateia enfileirada como arquibancadas num grande estádio. As testemunhas da grande prova são justamente os heróis da fé, cujos feitos estão registrados no capítulo 11. Tomando exemplo desses homens das gerações anteriores, o autor procura encorajar a todos nós a corrermos a boa corrida da fé e ganhar pela resistência e coragem o prêmio que nos é oferecido. Contemplar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo é o que resulta desse encorajamento. Ele correu a sua corrida, ganhou o prêmio proposto, servindo agora como nosso grande exemplo e incentivo à nossa fé. Ele é o príncipe, o líder e aperfeiçoador da fé, aquele que não se embaraçou com coisas materiais e visíveis dessa vida, mas que contemplou a eternidade e as sublimes coisas invisíveis. Assim deve ser a nossa paciência. A luta de Cristo foi até a morte, e ele venceu a luta. Os membros da congregação desse pregador são chamados a se considerarem como corredores em uma maratona em que todos os santos do Velho Testamento, que foram descritos no capítulo 11, estão sentados no estádio, os incentivando enquanto assistem à corrida. Os atletas muitas vezes são inspirados quando grandes esportistas do passado estão nas arquibancadas, observando-os. A memória do valor daqueles impulsiona o corredor a correr mais. É o corredor, e o corredor vê na testemunha, e não o que a testemunha vê no corredor que o inspira. Ele sabe que tem um padrão de performance superior para imitar. A consolação dos filhos de Deus. O escritor passa a lembrar aos cristãos hebreus de que eles se esqueceram do fato muito importante, isto é, que o sofrimento é essencialmente uma disciplina divina, uma correção de filhos, nos preparando para ocupar uma posição de responsabilidade. Todo verdadeiro pai às vezes corrige seus filhos. Alguém ali podia pensar que, sendo eles filhos de Deus, automaticamente estariam isentos de qualquer sofrimento. No entanto, o caso é bem outro. Se estivessem isentos de sofrimento, seria isso prova de não serem filhos de Deus. O termo grego paideia significa educação, treinando uma criança, havendo aqui referência particular, como em Provérbios 3, 11 e 12, a disciplina e a repreensão. Note-se no versículo 7, Hebreus 12, 7, é para a disciplina que perseverais. A disciplina de Deus serve como reconhecimento de uma filiação maior do que a filiação terrena e visa alcançar um fim muito nobre, muito mais nobre, isto é, a participação em um dos seus atributos, que é a santidade. Será mais fácil tolerar essa disciplina se a pessoa contemplar o resultado final das provas, isto é, o fruto da justiça. Portanto, a disciplina, ela é uma necessidade, embora cause dor, ela faz um grande bem, e o cristão deve zelar pela mesma, encorajar a sociedade cristã sob sofrimentos e remover quaisquer tropeços, a fim de que algum fraco não caia. O cristão deve literalmente perseguir a paz, como quem caça um animal, tratando-se de suas relações gerais com os homens. Contudo, sua preocupação principal deve ser alcançar a santidade. As relações sociais entre cristãos exigem muita cautela para que nenhum elemento estranho à nossa fé venha contaminar a igreja com sua impureza. Individualmente, o cristão deve também cuidar de si para que não pratique imoralidade e assim contamine a comunidade. Há também o perigo de alguém falhar por desconsiderar a bênção de Deus, como fez Esaú, profano. Esaú é o exemplo clássico daquele que por nascimento ocupou um lugar de privilégio filial, mas que o jogou fora em troca de um prato de lentilhas, mero prazer. Na barganha ele perdeu aquilo que era de inestimável valor em troca de algo insignificante. Os hebreus, por sua vez, como os primogênitos da igreja, estavam no caso de também trocar as bênçãos por coisas efêmeras, isto é, as cerimônias do tempo mosaico. A paz com o judaísmo seria comprada em troca da santidade. Ainda no Hebreus capítulo 12, vamos voltar aqui a gente falar um pouquinho de Hebreus 12. Então esse início, até a metade do capítulo 12 de Hebreus, a gente observa, você pode observar que ele fala que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas
que são os heróis da fé, no capítulo 11, que nós devemos deixar todo o pecado, deixar todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e olhar firmemente para Jesus, correr a carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós devemos também aceitar a correção de Deus, porque a correção de Deus no momento traz uma tristeza, mas no final dela traz um fruto para a justiça. Ele fala também que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos também tomar cuidado com toda raiz de amargura que entra no nosso coração, para não contaminar os irmãos, desanimar os irmãos na fé. Já está tendo a perseguição, já está tendo as dificuldades, aí o irmão fica raivoso, fica guardando ressentimento um do outro, aí vai contaminando, aí vai desanimando todo mundo. É para buscar a paz com todos e a santificação. E também não ser como Esaú. Lembra da história de Esaú? Que por um prato de lentilhas vendeu o direito de primogenitura. Nós não podemos fazer isso, porque o que nos aguarda? O que nos aguarda agora é a Sião celestial, é a Jerusalém celestial. A Jerusalém terrena, uma coisa passageira, mas a celestial é que nos aguarda. Quando nós estivermos na Assembleia dos primogênitos de Deus, né? Ali chamando assim, primogênitos no plural, se referindo à igreja, ao grupo de pessoas que foram salvas no primeiro momento. Está entendendo? Então, Hebreus capítulo 12 é um chacoalhão aí para acordar os irmãos, para não desanimar, a aceitar a disciplina, a buscar a santificação. Ainda em Hebreus 12: ora, não tende chegado ao fogo apalpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clamor da trombeta, ao som das palavras, tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. As características das duas alianças são apresentadas nitidamente nessa seção, resumido tudo nas palavras aterrado e graça. Consoante o tema geral da epístola, essa seção enfatiza a verdade. De quantos maiores os privilégios, maiores também serão as responsabilidades. A velha e a nova aliança, o Evangelho, são aqui comparados em termos de contraste. O Monte Sinai, onde a lei fora dada a Israel, é contrastado com o Monte Sião, a cidade espiritual eterna nos céus, símbolo do Evangelho da graça. As palavras assembleia, do verso 22, no original grego, significa uma reunião festiva e ocasião de jubilosa celebração. Aqui as miríades de anjos e homens redimidos serão arrolados como cidadãos da comunidade celestial, onde se congregam de todas as dispensações, na presença de Deus, o juiz de todos. Contudo, nessa cena, Deus não é contemplado como um juiz que está para pronunciar sentença, uma vez que o sangue do seu Filho havia ratificado a nova aliança e tornado operativas suas provisões, o pecado foi removido. Este precioso sangue clama por misericórdia e perdão, e não por vingança, como fez o sangue de Abel. Para os apóstatas, as consequências agora são terríveis, pois os terrores de Sião são maiores do que o de Sinai, e esses eram grandes. Israel havia rejeitado uma dispensação terrena. Deus falou na terra através do mediador, que foi Moisés. Agora ele, em caráter final, fala do céu pela voz do maior mediador, que é Jesus Cristo. O tremor da terra, sentido no Sinai, era apenas um símbolo do tremor muito maior, não só na terra como também no céu. Tremor que é final e que assinala o estabelecimento de uma nova ordem que é inabalável. Consequentemente, uma vez que nós cristãos somos herdeiros de um reino eterno que jamais será abalado, retenhamos constantemente a graça e o espírito de gratidão a Deus, pelos quais sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. Jeová é Deus de ambas as alianças, mas agora revelado em Cristo, oferecendo todos os privilégios da aliança melhor, mas cuja ira continua consumindo, pelo qual fogo qualquer um que rejeite esses privilégios. Então aqui nós temos o capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores,
contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrija o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a gente vê aqui, eu acabei lendo aqui, né, para você acompanhar aí, mas a gente vê que nós devemos deixar todo pecado, todo embaraço. É o que o escritor aos Hebreus está escrevendo para os judeus lá. Vocês devem deixar o pecado e o embaraço. Vocês não devem recuar na fé, não devem voltar para o judaísmo, não devem voltar para os rituais. Não, vocês devem deixar o embaraço, deixar o pecado. E vocês não resistiram até o sangue ainda contra o pecado. Aguenta firme, aguenta firme. Se vocês estão sentindo aí uma aflição, vocês estão sendo disciplinados pelo Senhor. E assim como um pai disciplina o filho quem ama, Deus também disciplina nós. E aquele que não tem disciplina é um filho bastardo. Mas vocês são filhos. E a correção no momento parece trazer uma tristeza, mas no final ela traz uma coisa boa. A correção é boa. Então ele está no capítulo 12 ali falando sobre isso, batendo sobre isso, para a gente não desanimar, não recuar. Tá ok? Olha, continuando na Bíblia ainda. Capítulo 12, verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aí então ele fala, portanto, vamos arrumar o seu caminho, fazer veredas firmes aí. O que está com o joelho aí meio desanimado aí, vamos dobrar o joelho, vamos levantar. Vamos seguir em frente. Levanta as mãos, glorifica a Deus. É isso que ele está falando aí. Levantar as vossas mãos, glorifica o Senhor e vamos embora, vamos seguir em frente. Vamos continuar a jornada. É isso que o escritor aos Hebreus está exortando, incentivando os irmãos. Aí, né, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas,
para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha para você ver, o escritor aos Hebreus está falando para os judeus: não voltem. Os cristãos que se converteram, judeus que se converteram e queriam voltar, desanimar, não recuem, não recuem. Lá Deus apareceu para Moisés no monte, o monte estava tremendo, foi assombroso, relâmpagos e tal. Mas ali, olha bem, foi um momento ali que não tinha condição de se aproximar de Deus, mas agora nós podemos aproximar de Deus, mediante o que Jesus fez por nós. Nós podemos chegar diante de Deus e depois vamos todos estarmos juntos na Jerusalém Celestial. Os espíritos dos justos aperfeiçoados, nós estaremos ali aperfeiçoados pelo Senhor. Deus é Deus daqueles que Ele tem aperfeiçoado. Deus é o nosso Deus. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Estaremos diante do juiz dos espíritos aperfeiçoados. Estaremos livres da condenação. Em Cristo Jesus já somos livres da condenação. E Ele fala que nós não podemos rejeitar. Judeus, cristãos que se converteram, não recuem, não desanimem, não voltem atrás. Porque horrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Deus é um fogo consumidor. Ai daqueles que rejeitaram, que pisarem o sangue de Cristo novamente. Lembra de Esaú? Esaú rejeitou a bênção por um prato de lentilhas. O que acontece? Depois ele quis herdar a bênção e não achou lugar de arrependimento. Olha o que o escritor aos Hebreus está falando para os irmãos: não desistam, não voltem, porque depois vocês podem até tentar arrepender. Quem sabe vocês não acham mais lugar de arrependimento, mesmo chorando, porque Esaú depois quis buscar o arrependimento, sabia que ele não poderia ter feito o que ele fez, ele sabia que a primogenitura era dele, que o direito era dele, ele sabia das coisas, mas ele rejeitou. E depois ele quis, que ele perdeu, ele quis pegar novamente e não teve jeito mais. Então o escritor está falando para os judeus: não recuem, não voltem, porque vocês já experimentaram das coisas de Deus, do dom celestial. Se vocês recuarem, pode ser que vocês não achem mais lugar de arrependimento. Pode ser que vocês depois vão querer voltar e não vai ter jeito mais. Olha bem, fica um alerta para nós, né? Nós vemos que conhecemos a palavra, estamos buscando aí por uma pressão, por uma disciplina, né? por uma aflição aí. Nós devemos entender que o Senhor está disciplinando, que o Senhor está permitindo a gente também, mas que o Senhor nos ama, que isso faz parte do contexto, faz parte. O que vai fazer a vida também tem. Jesus falou em João 16, verso 32, 33, né? No mundo tereis aflições. Em Romanos 8, 26, o Espírito Santo nos ajuda, que o Espírito Santo possa ajudar você aí, se você estiver passando por uma luta terrível, por uma aflição, por dificuldade, que o Espírito Santo te ajude, te guarde. Eu peço para me guardar também, me ajudar, porque as lutas são grandes, mas Deus é maior. Temos que seguir em frente. Nós não podemos entregar agora. Temos que seguir em frente. É isso que o escritor está falando ali para os nossos irmãos que queriam retornar. Vamos para o último capítulo agora de Hebreus. Vamos ver. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos como eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha bem, então, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Ainda continuando, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai,
atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração que se fortifique com a graça, e não com alimentos que se nada aproveitam aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos animais cujo sangue é pelo pecado, trazidos pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua vergonha, o seu opróbrio. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil, não seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer da sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação. Olha aí, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já estáis solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier, depressa vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então, aqui o detalhe final aqui, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então aqui nós estamos indo para o finalmente, né, da carta aos Hebreus. Capítulo 13 aí, você vê a exortação para a fraternidade, para não desfalecer em fazer o bem aos irmãos, para manter o casamento firme, para não dar lugar a doutrinas errôneas, para santificar a vida, para obedecer os pastores, os guias, porque eles também gemem como quem vão dar conta. E ele fala mais algumas coisas ali para que os irmãos fiquem firmes. Depois ele faz a saudação final e ele fala que eles devem entender e suportar essa exortação. Mas ele fala também aquela parte que eu enfatizei, né, ali no capítulo 13. Com confiança nós devemos dizer que o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. Olha para você ver essa parte. Nós devemos falar com fé, acreditar nesse ponto aqui muito forte. Ó. Olha aqui para você ver. Aqui. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Tá? O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso é um incentivo para eles não recuar na fé, não desanimar na fé. Vamos olhar na apostila aqui para a gente ir terminando. Apostila. Aqui, né? O 13º capítulo de Hebreus é notavelmente de ordem prática e sentido pessoal, pois revela os sentimentos e traços pessoais do autor. Ele fala das obrigações sociais, obrigações religiosas, nosso sacrifício. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Existe um sacrifício ou oferta de gratidão que o crente pode estar constantemente oferecendo, isto é, o sacrifício de louvor, a expressão do coração cheio de júbilo e de gratidão a Deus pela abundância de sua graça para conosco. Nossa obediência iniciou-se como uma referência aos líderes da igreja e assim também se encerra. O autor mandou os crentes reconhecer com gratidão
os pais fundadores da igreja, que possivelmente haviam já falecidos, e procurar emular os mesmos. Agora ele manda que obedeçam aqueles que estão no momento na direção, seus pastores. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos. E a conclusão, encontramos nessa obra-prima uma grande riqueza de ensinamentos, um manancial de encorajamento e uma fonte de advertências práticas. Há um retrato magnífico do nosso Senhor Jesus Cristo, que é superior aos mensageiros do Antigo Testamento. Ele é o Criador, sustentador do universo, o Rei soberano e o herdeiro de todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa grande salvação. Então, terminando aqui a nossa disciplina, nós podemos dizer que o escritor aos Hebreus fala para eles receber essa exortação com carinho, com amor, atender o pedido deles. A carta aos Hebreus, ela vem para falar com os judeus que se converteram ao cristianismo, para não desistir da fé, para não voltar para o judaísmo, porque Cristo é melhor, Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés, a Arão, é superior aos rituais do Antigo Testamento, ao tabernáculo. O sacrifício dele é perfeito, ele morreu de uma vez por todos por nossos pecados, se tornou nosso sumo sacerdote, e agora nós podemos entrar no verdadeiro tabernáculo, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. Jesus se tornou a nosso Senhor e a nossa salvação. Então essa exortação, esse escrito aos Hebreus, é para que os irmãos fiquem atentos, fiquem diligentes, prestem atenção no que eles aprenderam, no que eles foram ensinados, para eles não perder a bênção, não perder a salvação. Ok, meus queridos? Então essa é a palavra de Hebreus, desde o capítulo 1 ao capítulo 13, maravilhosa, poderosa. Nós não podemos desistir. No capítulo 1, então, ele vai falar ali, no capítulo 1, ele fala que Jesus é maior do que os anjos. No capítulo 2, ele fala para a gente ficar atento às coisas que nós já temos ouvidos. No capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar que Jesus é maior do que Moisés, maior do que Josué. No capítulo 5, ele vai falar um pouco sobre Melquisedeque, né? No capítulo 6, ele vai falar das advertências, que é impossível alguém ser iluminado e cair. Você não pode cair, cair e permanecer caído. Se você caiu, levanta, toca o barco para frente, pede perdão, toca o barco para frente. Você não pode recuar na fé. No capítulo 7, vai voltar a falar de Melquisedeque, que Jesus é da ordem maior, da ordem superior, é superior à ordem de Arão, que nós devemos agora virar a página do Velho Testamento, estamos numa nova aliança. Ele fala isso no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9 e 10, ele vai falar do sacrifício perfeito de Cristo, que o sangue de Cristo faz a redenção, faz a expiação. Capítulo 10 ele vai falar também do santuário, né? Um novo santuário, o verdadeiro santuário, que é o celestial, onde nós hoje podemos entrar com ousadia, no nome de Jesus. Capítulo 11 ele vai falar dos heróis da fé, vai dar exemplo de homens e mulheres que viveram pela fé, e que nós também devemos viver pela fé e não recuar e não desistir. Capítulo 12 ele fala da exortação do Senhor. O Senhor permite algumas coisas para corrigir a gente, mas para a gente buscar a paz, a santificação, para a gente não recuar, para a gente não deixar de congregar, para a gente permanecer firme. No capítulo 13 ele fala para a gente permanecer fazendo as nossas obras sociais. Fala que nós devemos dizer com confiança que o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso ajudador, e não temeremos o que o homem pode fazer. Devemos manter o nosso casamento fiel, o nosso casamento firme, não desanimar, não, da família. Ele faz outras exortações, como obedecer os guias, os pastores, obedecer os líderes da igreja, permanecer firme nos caminhos do Senhor. E ele fala que está saudando a todos, está torcendo por todos, mas que nenhum de nós, nenhum dos hebreus, nenhum dos judeus desanime,
e que nenhum de nós também, que estamos aqui agora, vendo esse vídeo, passando por lutas e dificuldades, que nenhum de nós venhamos a desanimar, a recuar na fé. Que você não desanime, meu irmão, que você não desista, siga em frente. A pressão é grande, às vezes da família mesmo, do marido, da esposa, dos filhos, situação terrível, doença, falta de dinheiro, uma série de coisas. Dobra o joelho, vai clamar, vai buscar o Senhor. Vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não desista. Busca a ajuda do seu pastor. Se não pode ajudar, vai você buscar em oração. Não desista, não desista, não desista. Não temos outro caminho. O caminho é Cristo. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma vale muito. A dos seus filhos, do seu marido, da sua família. Talvez você fale assim, mas eu sou o único aqui em casa, eu passo muita luta porque eu sou crente. Não, continua. Os pioneiros sempre sofrem um pouco mais mesmo. Porque a carga pesada é muito grande, está vindo sobre a sua vida. Porque você precisa suportar para poder romper para outros receber a bênção. Aguenta, os pioneiros sempre passam maior dificuldade. Mas depois, quando rompe também, vem muita alegria. O fruto que se colhe é muito gostoso, muito maravilhoso. Não desista da sua salvação. Tem gente olhando para você, tem gente observando você. Talvez você nem saiba disso. E vão se converter também em nome de Jesus. Não desista, Deus está ouvindo as suas orações. Deus não desistiu de você. Jesus te ama, Jesus te ama. Não desista, não desista. Siga em frente, siga em frente. Que Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua família, a todos nós. Depois você dá uma olhadinha nos vídeos anteriores também, tá? Dá uma relida aí, uma revisada, né? Deus abençoe, meu querido, foi um prazer. Daqui a pouco nós vamos começar um outro vídeo, uma outra matéria. Mas por hora, Deus abençoe, em nome de Jesus.